Gente, eu estava fazendo algumas considerações aqui a respeito de uma pergunta muito comum que eu recebo, que qual é o momento ideal para o paciente fazer um transplante capilar? Bom, para esclarecer um pouquinho isso, eu tracei duas personas, vamos dizer assim. Uma delas é aquele paciente que vem logo que começa a apresentar os primeiros sinais de queda de cabelo. Então ele costuma perceber o quê? Que está tendo uma rarefação, uma transparência do couro cabeludo. Muitas vezes ele comenta que ele foi entrar na água, molhou o cabelo e aí ficou com o cabelo mais raleado, tá? Então esse é um tipo de persona. Não necessariamente é um paciente jovem, a maioria das vezes sim, mas pode ser que esse paciente aos 40 e poucos anos que começou a ter queda de cabelo, então aquele vai ser o momento que ele vai procurar. Mas pode ser que isso aconteceu na casa dos 20 anos também. Eu tenho outro paciente, que é aquele paciente que na cabeça dele, quanto mais ele deixasse o cabelo dele cair, quanto mais calvo ele ficasse, mais valeria a pena ele procurar depois fazer um transplante capilar. Ele teria um aproveitamento maior, porque teria mais calvície, então com isso teria uma mudança mais exponencial, que valesse de repente o investimento dele. O paciente que ele deixa para mais tarde, vamos falar aí de trás para frente, o paciente que deixa para mais tarde, o que acontece? Muitas vezes o couro cabeludo dele já vem de longa data a ser um couro cabeludo desacostumado a nutrir um cabelo, ou seja, um couro cabeludo que ele vai ficando pobre em irrigação, tá? Então isso é uma das coisas que compromete às vezes lá na frente a qualidade, o índice de sucesso do transplante dele. Outra coisa, junto com essa perda de massa capilar que ele teve na parte superior da cabeça, pode ser que com o passar do tempo ele também teve uma rarefação da área doadora. Então muitas vezes esse paciente que ele chega meio tardio, o que acontece? Às vezes a área doadora dele já não tem também um coeficiente tão bom de cabelo para doar. E de repente a matemática dele passa a não bater. Ele tem calvície demais, que precisa de cabelo demais, para uma área doadora que muitas vezes tem pouco cabelo. Então nesses casos não é tão fácil você abordar a calvície do paciente. Se a matemática não bate, você pode deixar a desejar na densidade ou até mesmo por uma questão de estratégia você ter que plantar numa área e deixar de plantar totalmente em outra área, ou muitas vezes simplesmente não bate, não dá para você fazer. O paciente precisa de cabelo demais para fazer aquele transplante e de repente ele não tem área doadora que nem chegue perto disso. Então esse paciente infelizmente não dá mais para fazer. Então muito cuidado com essa questão de esperar demais para fazer um transplante, tá? Agora, quando o paciente vem mais cedo, ele vem com os primeiros sinais de perda de cabelo, tá? Começou rarefação, começou a perceber transparência. Esse paciente ele tem um couro cabeludo saudável, com bastante irrigação, que está acostumado ainda a nutrir aquele cabelo que ele ainda tem. Ele tem muito do cabelo natural dele ainda presente, tá? O que é a grande vantagem aí? Eu posso pensar em contar com aquele cabelo natural dele ali para ajudar a fazer mais densidade. E aí sim eu estou pensando numa somatória. Opa, eu vou pegar o cabelo da área doadora e transplantar e ainda vou tentar contar com esse cabelo que ele ainda tem. Ah, mas esse cabelo que ele ainda tem, será que ele não pode cair com o tempo? Pode, realmente pode. Mas se esse paciente está vindo nesse momento, ele também está me dando um tempo hábil de abordar um tratamento medicamentoso e de repente tentar manter esse cabelo às custas de medicamentos, tá? Então com isso eu consigo manter essa somatória. Agora pode acontecer desse paciente ser resistente, querer tratar com medicamento, ser indisciplinado e esse cabelo vir a cair de fato lá para frente. Aí é outra dúvida que ele levanta, mas vai valer a pena eu fazer um transplante logo agora, se o meu cabelo pode cair e aparecer outra área de calvície depois? Pode, isso pode acontecer. Quando isso acontece, nada impede que, se você tiver uma área doadora boa, você fazer um segundo, até mesmo um terceiro transplante capilar para ir abordando essas regiões. Aliás, isso é muito comum na rotina de transplante capilar, tá? Então ele pode sim hoje vir a fazer um transplante focado em uma região que já está visível, que já está aparecendo. A gente consegue, já que o paciente veio num momento bom, numa situação que a área doadora dele ainda é nobre, tem bastante cabelo, a gente consegue muitas vezes conservar várias unidades foliculares na área doadora desse paciente, que possibilita fazer um segundo até um terceiro transplante, uma abordagem futura. Agora, se ele vai precisar ou não, vai depender dessa série de fatores aí, se ele vai se adequar ao tratamento, se ele vai ter disciplina com o tratamento, se ele vai responder ao tratamento, tá? Porque às vezes mesmo o paciente fazendo o tratamento pode ainda ter um avanço da queda dele, mas enfim,
Toda vez que o paciente procura de forma mais precoce, na minha opinião, é mais favorável, porque esse paciente ele vai ter uma resposta de densidade melhor, já que eu vou juntar o cabelo implantado com o cabelo que ele ainda tem, e esse paciente ele vai ter um prognóstico futuro ainda melhor, porque de repente a gente vai ou conseguir conservar esse cabelo natural dele junto ao cabelo que eu implantei, ou pelo menos conservar a área doadora dele para que se faça uma segunda ou uma terceira intervenção no futuro. Então fica aqui a dica: se você está tendo perda de cabelo e você está na dúvida se vem logo fazer um transplante ou se deixa cair mais, quanto mais precoce você procurar o tratamento, procurar a cirurgia de transplante capilar, você só tem a ganhar. Bom, depois de tudo que eu falei, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais especificamente sobre o seu caso, a gente pode fazer uma pré-avaliação online para você. Então você vai clicar algum link aqui desse vídeo que a minha equipe e eu vamos estar esperando por você.